Olá, queridos, tudo bem? Espero que estejam todos bem, se cuidando, cuidando de quem vocês amam, para que o quanto antes a gente possa estabelecer a nossa vida de volta. Saudade das nossas aulas, do nosso aprendizado, das nossas conversas, das nossas risadas, de dar bronca em vocês. Muita saudade disso. Então, colaborem para que o quanto antes a gente possa estar junto de novo. Beleza? Antes das férias, a gente estava conversando sobre as figuras de linguagem e hoje a nossa aula vai tratar de 4 delas: o eufemismo, a hipérbole, a onomatopeia e o pleonasmo. Para fazer a retomada desse conteúdo, figuras de linguagem, a gente precisa lembrar então que as figuras de linguagem são um recurso, uma ferramenta da nossa língua portuguesa que nos permite emprestar um significado de uma palavra. Então, eu consigo atribuir um outro significado, pegar um significado de uma palavra e criar uma situação onde essa palavra tenha outro sentido. Parece complexo, mas não é. Vejamos. A nossa língua, além das muitas opções que ela nos dá de comunicação, elas nos fornece dois contextos, um chamado de denotativo e o outro chamado de conotativo. No contexto denotativo, eu vou ter as palavras sempre empregadas com o sentido que foi convencionado, foi estabelecido a elas. Então, uma palavra no seu sentido denotativo, ela possui aquele significado do dicionário. Denotativo, letra D, notativo, D de dicionário, ok? Então, sempre uma palavra que estiver no contexto denotativo, ela vai estar atribuída ao seu sentido do dicionário, o mais comum possível. E temos também o contexto conotativo, que é onde eu empresto esse sentido da palavra a outra ocasião, a outra situação. Então ela ganha um novo significado, que só funciona ali. Vejamos aqui o exemplo. Na frase Maria é uma gata, então quando o João Guilherme me diz: Nossa, tio, a Maria é uma gata. O que ele está querendo dizer? Quer dizer que Maria é branquinha, fofinha, tem bigodes e anda no muro, faz miau? Ou ele quer dizer que Maria é uma moça bonita, sorridente, alegre e elegante? Obviamente, ele se refere à moça muito bonita e elegante, certo? Mas quando eu digo gato, a palavra gato se refere ao animal. Então, quando o sentido da palavra está focado no animal, eu tenho o contexto denotativo, que é o do dicionário. Se eu procurar gata no dicionário, não vai aparecer uma moça, vai aparecer um animal. E quando eu retiro essa palavra gata do seu sentido comum, que é do bichinho, e atribuo a ela um outro significado, que é dessa moça bonita sorrindo para mim, eu estou utilizando uma figura de linguagem, porque eu estou atribuindo um contexto conotativo, ok? E é dentro desse contexto conotativo que todas as figuras de linguagem vão se encaixar. Então, sempre que eu estiver falando de figuras de linguagem, eu estou falando do contexto conotativo, ok? A primeira figura de linguagem de hoje é o eufemismo. E do que se trata o eufemismo? Vamos ler aqui a definição. É a substituição de palavras ou expressões com o objetivo de suavizar, atenção, suavizar a mensagem, torná-la menos chocante. Termos rudes, palavras então duras, palavras difíceis de se dizer, situações difíceis, são trocadas por palavras mais leves, suavizando, permitindo falar de coisas desagradáveis de uma forma melhor, embora o sentido essencial permaneça inalterado. Eu passo a mesma informação difícil ou desagradável, só que de um jeito um pouco menos dolorido ou um pouco menos vexatório. Temos aqui um exemplo. João morreu de velhice. E temos João, enfim, descansou. Note que as duas frases se referem à morte do João. Mas de uma eu digo de um jeito mais direto, o João morreu de velhice, e uma eu dou, então, uma amenizada nessa frase, embora o sentido dela continue o mesmo.
O João, enfim, descansou. É mais leve, mais bonito, mais respeitoso com o João que infelizmente veio a falecer, ok? A testemunha faltou com a verdade. Isso aí você usa para confrontar alguém que mentiu. Faltar com a verdade é um jeito menos feio de dizer mentiras. E mentir ou faltar com a verdade é feio do mesmo jeito. Não façam, ok? Por favor. Temos outra frase. Era uma moça de inteligência bastante limitada. A moça ela tem uma inteligência bastante limitada, então ela não é grande. Essa moça não tem uma inteligência muito grande. Essa moça não é muito inteligente. É um jeito mais bonito, né? Um jeito menos ofensivo de dizer que a pessoa não é inteligente. E olha que essa frase é extremamente grosseira. Eu não tenho nenhum aluno de inteligência bastante limitada. Eu tenho aluno com disposição bastante limitada. Vocês não são burrinhos, vocês são preguiçosos, ok? A próxima frase, o cachorrinho partiu desta para melhor. Então eu chego em casa da escola com 6 anos, falo, mãe, cadê a Pichula? Não a encontro pela casa correndo. E ela me diz, Pichula partiu desta para melhor. O que aconteceu? A minha cachorrinha Pichula faleceu. Para não dizer que ela morreu e eu abri um berreiro, eu digo então que ela partiu desta para melhor. Eu fiquei na hora sem entender, continuei procurando e quando eu entendi, não adiantou ela ter amenizado. Chorei, chorei, viu? Vamos falar agora sobre hipérbole. Bom, para falar sobre hipérbole, eu gosto de pensar no mercado. Eu tenho desde o, vamos fazer uma classificação, desde o menor até o maior. Eu tenho um mini mercado, aquele que fica na esquina da sua casa. Tem um mercado, aquele um pouco maior. Eu tenho o supermercado e eu tenho o hipermercado, desde o pequenininho mini até o hiper. O hiper é um prefixo que dá a ideia de grandeza. Então tudo que é hiper é grande. E é isso que a figura de linguagem hipérbole pretende. Ela pretende ser grande, exagerada, descabida, ok? A hipérbole caracteriza-se pelo exagero de uma ideia com o objetivo de expressar intensidade em um determinado contexto. Então ela não é uma mentira, porque no momento que eu utilizo uma hipérbole, você sabe que aquilo não era possível de acontecer. Você não acredita em mim. Então, ao invés de pensar que é uma mentira, você entende que eu estou, então, dando intenção, eu estou aumentando a intensidade desse fato para que você compreenda o que eu estou dizendo. Olha só, fiz uma compra pela internet e a encomenda demorou 300 anos para chegar. Já a moça ansiosa, a gente compra uma coisa na internet agora, já corre para a porta esperar chegar. Então, quer dizer que a compra pode ter demorado dias, semanas, até meses, se você comprar no AliExpress. Mas ela chega, não demora 300 anos. Ela demorou a chegar, mas não foi 300 anos, ok? Então, exagero aí no tempo. Essa mochila está pesando 1 tonelada. Olha só o Schwarzenegger aí. Duvido você falar Schwarzenegger. Errou. Então eu tenho aí, essa mochila está pesando 1 tonelada. Nossa mochila tem o quê? Caderno, estojo, livro, livro de literatura, apostilas, garrafinha, o seu gibi, ok? A sua mochila está muito pesada, mas pesando 1 tonelada, ela não tá. Então a gente aumenta, amplia o valor da expressão para que você entenda que ela está muito pesada, mas não chega a pesar 1 tonelada. O filme foi tão emocionante que inundei o cinema de tanto chorar, ok? Fui ao cinema assistir Como Eu Era Antes de Você e eu inundei o cinema de tanto chorar. Bom, passei vergonha, chorei bastante, mas não cheguei a inundar o cinema. Ninguém consegue fazer isso, ok? Então, para dizer que eu chorei muito com o filme, que eu me emocionei com o filme, eu digo então que eu inundei o cinema de tanto chorar. O público morreu de tanto dar risada no show daquele comediante. Bom,
ainda que o comediante seja muito bom, as suas piadas, o seu texto seja muito bem escrito, morrer de rir as pessoas não morreram. Então elas riram bastante, elas riram a beça, mas morrer de rir, eu espero que ninguém tenha morrido. Vamos à próxima figura de linguagem, que é a onomatopeia. A onomatopeia é a figura de linguagem mais legal que tem, porque ela vai reproduzir, ela vai tentar reproduzir qualquer tipo de som. Toda vez que eu for imitar um som, e não confunda som com voz, por exemplo, o gato mia, a voz do gato é miar, o gato mia, mas o som do gato é miau. Então não confunda voz com som. A onomatopeia, ela vem então para registrar o som das coisas. Pode ser o som de um animal, o som da natureza, uma chuva, um vulcão, um trovão, um som de um objeto, qualquer coisa que eu for caracterizar o seu som, eu vou utilizar uma onomatopeia. Vejamos aqui um exemplo. A visita chegou e tocou a campainha. Ding dong. Bom, só desse som ding dong eu já sei que é uma campainha. Quem ouve isso sabe que é uma campainha. Mesmo que é na casa dela a campainha faça bé, ele sabe que ding dong é um som de uma campainha. Eu estou imitando um som. Logo eu tenho uma onomatopeia. Outro. Todos os dias, às 6 da tarde, o sino da igreja faz blém, blém, blém. Estou imitando um som de um sino. Você conhece alguém que imita um som de um sino melhor do que eu? Eu desconheço. Então, eu estou imitando o som do sino. Logo, eu tenho uma onomatopeia. A fada madrinha agitou sua varinha de condão e plim! A transformação estava feita. Esse plim, que é o momento do passe de mágica, está imitando um som. E esse som é uma onomatopeia. E temos por último o pleonasmo. O pleonasmo, ele caracteriza-se pelo emprego de palavras que produzem redundância. O que seria redundância? É quando algo é redundante, quando apresenta mais de uma vez a mesma informação. Então há uma repetição de informação. Toda vez que eu repito uma informação numa frase ou num contexto, eu estou sendo redundante. E ele pode ser de dois tipos, literário ou vicioso. O pleonasmo literário é aquele bonito, aquele que você pode cometer, ok? O pleonasmo literário consiste no uso de palavras redundantes com o objetivo de enfatizar, então de engrandecer, de acrescentar informação, de deixar mais completo o que está sendo dito. É chamado de literário porque é frequentemente empregado por escritores, poetas e compositores como recurso. Então ele não é um erro, ele é um recurso. Ele é uma ferramenta para que eu possa acrescentar informação ao que eu digo, né? E nos exemplos temos aqui um versinho do Manuel Bandeira. Chovia uma triste chuva de resignação. Bom, se chovia, só podia ser uma chuva. Chover? Chuva. Porém, essa não era uma chuva qualquer, era uma chuva de sentimentos, uma chuva de resignação. Então, para acrescentar um sentido à frase, o nosso poeta Manuel Bandeira, ele então repete as palavras para que fique bem entendido. Não é uma chuva qualquer, é uma chuva de resignação. Já tomou chuva de resignação? Cuidado, hein? Fica gripado. Em seguida temos o verso do Fernando Pessoa, o maior poeta português, talvez não, com certeza, o maior de todos os tempos. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Bom, se é mar, logicamente é salgado. É pressuposto que o mar seja salgado. Então, aí eu tenho uma redundância, eu tenho duas vezes a mesma informação. Mar salgado. Ó, grande quantidade de água salgada, salgada. Quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Então, aí nós temos uma redundância. Só que o Fernando Pessoa utiliza esse mar salgado para então estabelecer uma relação, uma comparação com as lágrimas do povo de Portugal que chorava pelos seus navegadores. Então,
Você já lambeu a sua lágrima? Se você estiver chorando, lambe um cantinho da boca a sua lágrima para você ver. É salgada. E Fernando Pessoa faz o quê? Ele quer dizer então que aquela grande quantidade, aquela imensa, infinita quantidade de água do mar é composta de lágrimas do povo de Portugal. Eu imagino que eles choraram, gente. Então aí ele não está repetindo uma informação, ele quer dizer que o mar é salgado por causa da lágrima. Vocês acham que isso pode ser possível? Eu desconfio que não. E temos, por fim, o pleonasmo vicioso. Esse sim, ele é considerado um erro gramatical e a gente deve evitar utilizar. Mesmo assim, né, eu, você, todos nós utilizamos os pleonasmos viciosos no nosso dia a dia sem perceber. Escapa, a gente está tão acostumado que escapa. Então é bom que a gente fique se policiando para poder falar bonitinho e evitar isso daí, né? Evitar esse tipo de situação da crush rir da sua cara. Então, pleonasmo vicioso acontece quando palavras redundantes, repetidas, são utilizadas sem nenhuma função. Lembra que lá no literário ele tinha a função de acrescentar uma ideia? Aqui no vicioso ele não acrescenta nada, ele só repete. Já que o sentido completo da mensagem já foi expresso por outras palavras que vieram antes. Vejamos. Vi com os meus próprios olhos. Olha que bonitinho esse bichinho. Se eu vi, foi com os meus olhos. Eu não consigo ver com os olhos de outras pessoas. Então, se vi, foi com os meus olhos. Então, eu estou falando vi com os meus olhos. Redundância, pleonasmo. Filme baseado em fatos reais. Ora, se são fatos, eles precisam ser reais. Fatos são coisas que aconteceram. Então, filme baseado em coisas que aconteceram reais. Mais uma vez, eu tenho o acúmulo da mesma informação. Real, real. Natália gritou bem alto. Olha a Natália surtando aí. O que acontece? Você conhece alguém que grita baixinho? Não. Gritar é alto. Se for baixinho, é sussurro. Então eu tô falando. A Natália gritou gritando. Pleonasmo. Se gritar, tem que ser alto. E por último, temos todos subiram em cima do palco. Pois bem, se subiram, tem que ser em cima de algo, ok? Então, se subiu, foi em cima do palco. Deveríamos falar todos subiram no palco. Subir em cima do palco, eu tenho duas vezes a mesma informação e, portanto, um pleonasmo. Queridos, chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês me deem uma resposta para ver como está a aceitação de vocês. Eu sei que a minha voz vai trazer conforto ao seu coraçãozinho e que a gente consiga caminhar por essa ferramenta, ok? Para montar esse conteúdo, eu utilizei o site figurasdelinguagem.com, um site muito legal, muito confiável, de onde você pode dar aquela estudadinha para o que ficou faltando, ok? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.